Deus. Eu vim aqui para falar para você sobre a nossa história. E quem irá contar a história? Será quem? Vou falar, espera só um pouquinho. Mas antes de falar, eu quero orar com vocês. Eu peço para vocês fecharem os olhos, ficarem prestando atenção, porque no final da oração você fala amém. Você fala amém porque você está concordando com a oração. Mas para você concordar, você tem que prestar atenção no que a tia Silvânia vai falar. Concorda comigo? Então vamos fechar os olhos, prestar bastante atenção na oração, tá bom? Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor cuida de nós, o Senhor está conosco a todo momento. Te agradecemos porque nós temos um alimento, temos uma casa para morar, temos nossas roupas. Obrigado, Senhor, pelo cuidado maravilhoso que o Senhor tem para conosco. E agora nós te pedimos para o Senhor falar aos nossos corações através da história, que a mensagem que for falada lá possa vir direto aos nossos corações. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Crianças, então, agora eu vou falar quem será a tia que vai contar a história. A tia, ela ainda não contou a história aqui pra gente no vídeo, mas ela já contou a história na igreja. A tia é a tia Elaine. Presta bastante atenção, porque a história que ela irá contar é uma história que traz uma mensagem muito linda pra gente, tá bom? Então fique ligado, preste bastante atenção para você aprender com a história que a tia Elaine irá contar. Tia Elaine, é com você. Que Deus te abençoe. Olá, crianças. Bom dia. Hoje a tia Elaine está passando aqui para contar para vocês uma historinha muito legal. Uma historinha que fala de um ratinho muito esperto que vivia numa casa abandonada junto com um monte de outros ratinhos. E Kiko, que era esse ratinho muito esperto, escolheu uma pilha de livros para morar. Ele morava ali e ele ficava ali roendo os livros, afiando seus dentinhos, e ele sempre ganhava um campeonato que tinha ali entre eles de roedores. E Kiko, ele ficou órfão, porque um dia o papai e a mamãe dele foram para visitar um amigo. E aí veio uma enxurrada e levou eles. Quem sabe o que é uma enxurrada, criança? Pois é, enxurrada é um monte de água. Quando chove, que a gente vê assim na beiradinha da rua, aquele monte de água, é uma enxurrada. E levou os papais de Kiko embora. E aí Kiko teve que lutar para sobreviver sozinho, né? E aí um dia Kiko começou a ficar muito preocupado, porque o alimento de Kiko já estava acabando. E aí Kiko pensou, nossa, e agora? O que eu vou fazer? E aí Kiko, pensando ali, passando no meio daquele monte de livros que era onde ele morava, ele se depara com uma página aberta. E nessa página tinha uma palavrinha escrita, Alfredo. Foi aí que Kiko se lembrou do seu Alfredo, que tinha um restaurante ali na vizinhança. Kiko, mais que depressa, saiu correndo porque ele sabia que lá do lado do restaurante o seu Alfredo tinha um lote onde o seu Alfredo jogava o resto de alimentos. E Kiko, mais que depressa, pensou, nossa, oba, tem um monte de comida gostosa lá. E Kiko então correu, mas quando chegou lá, Kiko ficou tão triste, tão decepcionado. Ele já não sabia mais o que fazer. Ele estava indo embora para casa quando de repente apareceu o seu amigo Orelhinha. E aí Orelhinha viu que ele estava muito triste e perguntou para ele, o que foi, Kiko? Por que você está tão triste, tão preocupado? E aí Kiko disse, olha o tamanho dessa cerca, agora eu vou morrer de fome. Porque tinha uma cerca muito grande que não conseguia passar. Eu pensei que não tivesse essa cerca aqui. Como eu vou comer agora? Meu alimento está acabando. Eu não sei mais o que fazer. Eu me lembrei desse lote que o seu Alfredo jogava as comidas ali. Mas quando eu chego aqui, tá, essa cerca é enorme. E aí ele já estava triste, desistindo, quando de repente Orelhinha teve uma grande ideia. Eu tive uma ideia, Kiko. Que ideia? E aí ele foi e falou assim, peraí. E aí ele foi
pegou uma tábua que ele encontrou, colocou em cima de uma pedra. Aí Kiko disse: isso parece uma gangorra. É mesmo, uma gangorra. Olha que ideia brilhante que o Orelhinha teve. O coelhinho pula bem alto. E aí ele teve essa grande ideia: eu vou fazer uma gangorra, vou colocar o Kiko em uma ponta e eu pulo bem forte na outra. E foi assim que ele fez. E aí, vupt, o Kiko foi parar lá do outro lado da cerca. E aí Kiko lá feliz no meio daquele monte de comida, separando o que ele ia comer, procurando um pedacinho de queijo, porque ratinho ama queijo. E de repente, quando o Kiko encontra um pedacinho de queijo que ele vai para morder, ele escuta um grande barulho. E Kiko olhou pro lado e ele viu um gato enorme. Disse ele que foi o maior que ele já tinha visto. Imagina, quem é o inimigo maior do rato? O gato, né? E aí Kiko começou a correr desesperado. Kiko já estava sem força, já não sabia mais o que fazer. Kiko pensou que iria morrer. Quando de repente, muito de repente, Kiko vê lá, ó, uma portinha na cerca. E Kiko, de repente, mais que depressa, passou ali naquele buraquinho, naquela porta. E a única coisa que o gato conseguiu fazer foi colocar o seu focinho ali do lado de fora. Não podia fazer mais nada. Ufa, que alívio para Kiko, né? Imagina se o gato tivesse pegado o Kiko. Pobre Kiko, teria morrido se não fosse aquela porta, né? Sabe, crianças? Essa porta me fez lembrar de um versículo que tem na Bíblia que fala assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Está lá em João 10, no versículo 9. Assim somos nós. Estamos mortos nos nossos pecados, nas nossas desobediências, nas mentiras. Imagina, que tristeza. Nós também estaremos condenados à morte. Mas aí veio Jesus, que desceu, deixou toda a sua glória lá no céu e veio por amor a nós, para morrer pelos nossos pecados. E só Jesus é a porta que pode nos livrar da morte. Da mesma forma que aquele buraquinho na cerca livrou o Kiko da morte, nós temos uma porta que também pode nos livrar da morte. E essa porta se chama Jesus. Só Ele é a porta. Só Ele pode nos livrar. E nós já estávamos assim, ó, caminhando para o inferno por causa dos nossos pecados. Mas aí Deus olhou e nos amou de tal maneira que Ele enviou Jesus. E Jesus saiu do céu, deixou toda a sua glória e veio por obediência ao Pai, por amor a nós. E se entregou pelos nossos pecados, pelo seu pecado, criança, pelo meu pecado, e nos purificou. Só existe uma porta capaz de nos livrar do inferno, uma porta para nos levar para o céu, para morar ao lado de Cristo. E essa porta, crianças, é Jesus. Só Ele é a porta. Se você tem Jesus no seu coraçãozinho, louvado seja Deus. Mas se você ainda não tem Jesus no seu coraçãozinho, feche os seus olhinhos de onde mesmo você está e pede ao Senhor Jesus para fazer morada no seu coração. Porque só Jesus é a porta. Só Jesus salva, criança. Tchau, crianças. Um beijo no seu coração e até a próxima história. Pula bem alto. E aí ele teve essa grande ideia: eu vou fazer uma gangorra, vou colocar o Kiko em uma ponta e eu pulo bem forte na outra. E foi assim que ele fez. E aí, vupt, o Kiko foi parar lá do outro lado da cerca. E aí Kiko lá feliz no meio daquele monte de comida, separando o que ele ia comer, procurando um pedacinho de queijo, porque ratinho ama queijo. E de repente, quando o Kiko encontra um pedacinho de queijo que ele vai para morder, ele escuta um grande barulho. E Kiko olhou pro lado e ele viu um gato enorme. Disse
ele que foi o maior que ele já tinha visto. Imagina, quem é o inimigo maior do rato? O gato, né? E aí Kiko começou a correr desesperado. Kiko já estava sem força, já não sabia mais o que fazer. Kiko pensou que iria morrer. Quando de repente, muito de repente, Kiko vê lá, ó, uma portinha na cerca. E Kiko, de repente, mais que depressa, passou ali naquele buraquinho, naquela porta. E a única coisa que o gato conseguiu fazer foi colocar o seu focinho ali do lado de fora. Não podia fazer mais nada. Ufa, que alívio para Kiko, né? Imagina se o gato tivesse pegado o Kiko. Pobre Kiko, teria morrido se não fosse aquela porta, né? Sabe, crianças, essa porta me fez lembrar de um versículo que tem na Bíblia que fala assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Está lá em João 10, no versículo 9. Assim somos nós. Estamos mortos nos nossos pecados, nas nossas desobediências, nas mentiras. Imagina, que tristeza. Nós também estaremos condenados à morte. Mas aí veio Jesus, que desceu, deixou toda a sua glória lá no céu e veio por amor a nós, para morrer pelos nossos pecados. E só Jesus é a porta que pode nos livrar da morte. Da mesma forma que aquele buraquinho na cerca livrou o Kiko da morte, nós temos uma porta que também pode nos livrar da morte. E essa porta se chama Jesus. Só Ele é a porta. Só Ele pode nos livrar. E nós já estávamos assim, ó, caminhando para o inferno por causa dos nossos pecados. Mas aí Deus olhou e nos amou de tal maneira que Ele enviou Jesus. Jesus saiu do céu, deixou toda a sua glória e veio por obediência ao Pai, por amor a nós. E se entregou pelos nossos pecados, pelo seu pecado, criança, pelo meu pecado, e nos purificou. Só existe uma porta capaz de nos livrar do inferno, uma porta para nos levar para o céu, para morar ao lado de Cristo. E essa porta, crianças, é Jesus. Só Ele. Se você tem Jesus no seu coraçãozinho, louvado seja Deus. Mas se você ainda não tem Jesus no seu coraçãozinho, feche os seus olhinhos de onde mesmo você está e pede ao Senhor Jesus para fazer morada no seu coração. Porque só Jesus é a porta. Só Jesus salva, criança. Tchau, crianças. Um beijo no seu coração e até a próxima história.